Oi, oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube e sou muito fã da Taylor Swift. E como ela lançou um novo álbum de estúdio recentemente, eu tô aqui pra gente conversar com detalhes sobre as músicas que fazem parte desse álbum. Essa é uma tradição que eu tenho aqui no canal já há muitos anos. Eu acho que eu faço vídeos comentando as músicas dos álbuns da Taylor desde Reputation, lá em 2017, quando eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo na internet. Não era um plano trabalhar com a internet de fato, mas muita coisa mudou de lá pra cá. 8 anos se passaram e eu tô aqui pra continuar essa tradição. Então, basicamente aqui, a gente vai conversar sobre cada uma das 12 músicas do The Life of a Showgirl, o novo álbum da Taylor Swift, e eu vou compartilhar tanto as minhas interpretações dessas músicas, quanto também as declarações que a Taylor já deu sobre cada uma dessas músicas. Então, ela já falou um pouquinho, pelo menos, sobre cada uma delas, o que significa que eu acho que não é mais muito segredo qual é a inspiração por trás de cada uma dessas músicas. E aí eu vou incluir, diante das falas dela também, algumas das interpretações que eu fiz e alguns comentários sobre alguns versos específicos, tá bem? Mas antes, se você ainda não for inscrito no meu canal, já aproveita pra se inscrever, me ajuda bastante, deixa um joinha e me conta a sua música favorita até agora do álbum nos comentários. Com tudo isso dito, vamos lá? Vamos falar dessas 12 faixas? A primeira música do álbum e também o primeiro single dessa era é The Fate of Ophelia. E a gente já tinha mais ou menos a ideia de que essa seria uma música que falaria um pouco sobre Ofélia, a personagem de Hamlet, uma peça de Shakespeare. Em resumo, e só pra gente manter aqui a nossa conversa enxuta também, porque temos tempo pra conversar, mas também não posso ficar aqui falando 2 horas, né? Enfim, em resumo, a Ophelia é essa personagem de Hamlet que tem um relacionamento com Hamlet em determinado momento, mas esse relacionamento acaba e por conta disso ela acaba enlouquecendo, ela perde a sanidade na história, o que eventualmente a leva a tirar a própria vida. A peça deixa um pouquinho em aberto se foi um acidente ou se foi realmente um suicídio, a morte da Ophelia, mas ela morre afogada depois de enlouquecer. Ela, curiosamente, até onde eu pesquisei, né, ela perde a sanidade e ela começa a cantar músicas por aí. E aí, então, ela tira a própria vida. É o que fica subentendido na história. Eu falei sobre a música justamente porque eu acho que esse detalhe da música traz ainda mais conexão da história da Ophelia em relação a Taylor Swift, né? Mas em The Fate of Ophelia, basicamente, a Taylor tá cantando que ela conheceu alguém, uma pessoa, romanticamente, e aqui, óbvio, a gente tá falando do Travis Kelce, que a salvou de ter o mesmo destino de Ophelia, o mesmo destino da Ofélia. Então o que ela tá cantando aqui é que, depois de tantos relacionamentos que não deram certo, depois de ter sofrido tanto por amor, ela tava prestes a enlouquecer. E eu acho que a gente viu um pouco disso no The Torture Poets Department. Eu acho que The Prophecy é uma música que eu amo muito, que fala muito sobre como a Taylor Swift, por vezes, realmente acreditava que existia algum tipo de maldição em relação à vida amorosa dela, e que ela nunca conseguiria viver um relacionamento de fato feliz. E aí aqui ela tá cantando justamente que isso se provou errado e que essa pessoa que ela conheceu evitou que ela tivesse o mesmo destino de Ofélia, evitou que ela enlouquecesse. Ela canta na música que essa pessoa, o Travis, salvou o coração dela de ter o mesmo destino da Ophelia. E aí, olhando pra letra, né, eu tô aqui com a letra no celular pra mencionar algumas coisas, a primeira frase dessa música é I heard you calling on the megaphone. Eu ouvi você ligando no megafone, você me chamando no megafone. E eu acho que essa é uma frase que representa muito a forma como o Travis Kelce se aproximou da Taylor. Ele disse no podcast pra todo mundo que quisesse ouvir que ele queria dar o número dele pra Taylor Swift, que ele queria sair com ela. Então ele já chegou chamando a atenção, ele já chegou agindo dessa maneira, né? Dessa maneira muito... Sabe aquela expressão do ser amada em voz alta? Ele já fez isso logo de cara. Na ponte, ela também canta: eu não estou mais me afogando e eu não estou mais me enganando. Tudo porque você chegou até mim, tudo porque agora você faz parte da minha vida. Essa música é uma das melhores músicas desse álbum e achei que foi uma escolha perfeita pra dar início a esse álbum e a essa era, né? Pra ser o single dessa nova era. Acho que talvez seja um dos melhores lead singles da carreira da Taylor. Ela tem muitas qualidades, mas escolher lead single nem sempre é a maior dessas qualidades. Mas eu gostei muito dessa escolha e tô muito animada pra assistir o clipe, que já estreou nos cinemas lá fora, né? Porque no Brasil a gente não teve ainda o filme do The Life of a Showgirl, talvez a gente nem tenha, está um pouco ainda incerto. Mas o clipe vai ser lançado no YouTube no domingo à noite, e aí eu trago também a minha reação assistindo ao clipe.
Combinado? Então a gente vai pra Elizabeth Taylor, que faz clara referência à atriz Elizabeth Taylor. Alguns dos principais trabalhos da Elizabeth Taylor são os filmes Cleópatra e Who's Afraid of Virginia Woolf. A Elizabeth Taylor, ela foi uma das maiores atrizes das décadas de 50 e 60 em Hollywood. Então ela realmente teve muito sucesso na sua carreira. Ela começou a atuar desde pequenininha, mas teve muito sucesso a partir da adolescência. Só que a vida pessoal dela acabou ofuscando o trabalho dela em muitos momentos, que é uma coisa que também acontece com a Taylor Swift, então elas têm essa conexão. Mas a Elizabeth Taylor, ela também era conhecida por ter se casado 8 vezes com 7 homens diferentes. E aí muita gente talvez vai estar se perguntando, nossa, mas isso parece muito a história de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. E não é à toa, porque a Taylor Jenkins Reid, que é a autora desse livro, se inspirou na Elizabeth Taylor para escrever Evelyn Hugo. Então, ela também ficou muito conhecida pelas fofocas relacionadas à sua vida amorosa e por ter tido vários relacionamentos, assim como a Taylor também é conhecida. Então existe essa conexão. E aqui a gente tem nessa música a Taylor Swift meio que se dirigindo a Elizabeth Taylor e perguntando a opinião dela sobre o atual relacionamento da Taylor. Aqui é como se ela estivesse tentando pedir conselhos e pedir a opinião de uma pessoa que também passou pelas mesmas coisas ou por coisas parecidas com as quais ela já passou também ou tá passando também. Então ela faz essa conexão da vida pessoal dela com a vida da Elizabeth Taylor, mas o tempo todo tentando meio que pedir luz e conselho e pedir a opinião mesmo dessa figura que talvez tenha a resposta para alguns dos questionamentos que ela mesma se faz. E aqui ela fala muito do relacionamento dela com o Travis Kelce também. Ela começa a música dizendo: Elizabeth Taylor, você acha que é pra sempre? Que esse relacionamento aqui que eu tô tendo agora é pra sempre? Às vezes não é tão glamouroso ser eu. Vários outros garotos certos prometeram que eles iam ficar, mas isso não aconteceu, né? Eles foram embora. E aí no refrão tem um momento onde ela canta a seguinte frase: Been number one, but I never had you. Então, eu fui a número 1, falando aqui dos hits, dos sucessos, das faixas que chegaram ao topo das paradas, but I never had you. Mas eu nunca tive 2, tipo, eu nunca fui 2, eu nunca fui um casal de verdade, eu nunca achei a pessoa certa pra mim. Claro, ela teve outros relacionamentos, a gente sabe que ela se relacionou com o Joe Alwyn por muitos anos, mas com The Torture Poets Department, principalmente, a gente descobriu que esse relacionamento não era tão feliz pra ela quanto parecia. E tem uma outra frase do refrão que eu gosto muito, que é: seja a minha Nova York quando Hollywood estiver me odiando. Então ela tá com essa expectativa de que essa pessoa com a qual ela tá se relacionando, o Travis Kelce, seja Nova York pra ela quando Los Angeles, quando Hollywood estiver odiando ela, estiver contra ela. Então é quase como se ela estivesse dizendo aqui que Nova York é esse state of mind, né, esse estado de espírito que traz um pouco mais de tranquilidade e de felicidade em comparação com o caos de Hollywood, da indústria do entretenimento, que, né, essencialmente fica em Hollywood, apesar de Nova York também ser uma cidade que respira entretenimento. A terceira faixa é Opalite, e aqui a Taylor canta sobre ter encontrado um amor tranquilo depois de várias tentativas frustradas no amor. Então ela começa essa música dizendo: ai, eu tinha um hábito ruim de sentir falta dos meus amores antigos, ou seja, de ficar relembrando o passado. O meu irmão, ela diz, costumava dizer que eu tava revirando lixo, eu costumava achar que a minha casa era assombrada, eu costumava viver com fantasmas. Ou seja, eu costumava me apegar aos fantasmas do meu passado. E os casais perfeitos que eu encontrava por aí me diziam que quando for pra ser, é pra ser, você vai saber, e quando não for, você vai saber também. E aí no refrão ela canta: só que apesar de tudo isso, apesar do meu passado, apesar dos meus erros, agora o céu é opalite, que é uma cor que é quase como um azulzinho, né? E aí, curiosamente, me lembram, a cor dos olhos do Travis Kelce, e 2, eu acho que ele já disse em algum momento, porque eu vi pessoas falando sobre isso, que a pedra dele já disseram ser opalite, ou no português opalita, que é uma pedra mesmo, né? Então ela canta sobre ela, canta isso no refrão, sobre ter encontrado essa outra pessoa, e aí no segundo verso ela canta sobre o Travis Kelce. Ela canta: você não conseguia entender porque você se sentia tão sozinho, você tava num outro relacionamento pra valer, enquanto a sua ex estava sempre o tempo todo no telefone. Tudo pra ela era sobre posar, era sobre performar. Deu aqui um shade pra querida ex-namorada do Travis Kelce, que vira e mexe também tá tentando chamar a atenção da Taylor e do Travis em revistas de fofocas e coisas do tipo, né? Mas agora eles se encontraram, ela canta ao longo da música. E ela diz pra ele: vem tomar abrigo junto
comigo da tempestade que é a vida na ponte, né? This is just a storm inside a teacup. É uma tempestade numa xicrinha, porque a gente tem um ao outro. Então, se a gente se proteger junto, vai dar tudo certo. A vida vai tentar machucar a gente, a vida vai ter obstáculos e falhar também vai trazer liberdade pra gente, mas eu também consigo trazer amor pra você. É assim que ela termina a ponte. E Opalite também é perfeita. Eu acho que ela começa o álbum muito forte. Assim, são 3 músicas muito, muito fortes. Então, a gente tem Father Figure, que algumas pessoas ficaram bastante confusas sobre o que poderia ser. Temos teorias, mas a Taylor já falou um pouquinho sobre isso. Eu acho que a interpretação que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora é a mais correta, é a mais pé no chão, é a que mais faz sentido. Em Father Figure, é como se a Taylor estivesse cantando a partir de um ponto de vista masculino. Nessa música, ela tá trazendo reflexões sobre executivos da indústria do entretenimento, homens poderosos que abusam desse poder, que muitas vezes descobrem ou encontram ou dão oportunidades para jovens talentos, para jovens artistas, só para se aproveitar dessas pessoas, né, desses jovens talentos, desses jovens artistas. E eles prometem mundos e fundos, prometem ser e agir como uma figura paterna, como família, mas também não perdem a oportunidade de passar a perna nessas pessoas na primeira oportunidade que eles tiverem. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a Taylor Swift na experiência dela com a Big Machine Records, né? Eu acho que ela não tá cantando com especificidades aqui sobre isso, mas é muito óbvio que ela se inspirou em tudo isso pra escrever essa música. Ela teve essa dinâmica, né, onde ela assinou um contrato com uma gravadora quando ela era adolescente, e esse contrato durava 6 álbuns, e durante todos esses anos em que ela esteve na Big Machine Records, ela tinha uma relação muito próxima com o dono da Big Machine Records, né, que era o Scott Borchera. Eles tinham uma relação quase familiar, eles eram muito, muito próximos, afinal essa era uma gravadora muito pequena. Mas quando o contrato encerrou, ele tentou passar a perna na Taylor, não conseguiu, e quando ela decidiu que ela não ia mais ficar mesmo na gravadora, ele foi lá e vendeu o trabalho da vida dela pro Scooter Braun, que era um cara que ele sabia que a Taylor Swift odiava, ao invés de repente, tentar vender pra ela, né, por puro ego, por pura vingança. A gente já sabe um pouco sobre a história de tudo isso, já falei aqui em outros momentos, mas nessa música ela reflete um pouco sobre isso. E aí, no final, na reta final, ela muda o eu lírico, né, e ela de repente também começa a falar sobre como agora ela é dona do seu próprio império, ela tem as cartas na manga, ela tem o poder, porque ela conseguiu chegar nesse lugar. E a gente sabe que, não muito tempo atrás, ela conseguiu comprar de volta as suas masters, os seus álbuns, e realmente ser a dona de toda a sua história, de todo o seu legado. Então acho que essa música vai fazendo essas reflexões e faz isso de uma forma muito bem feita, muito inteligente, e é outra música que eu gostei muito, muito. Eu não quero que esse vídeo fique com 1 hora de duração, então eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido por algumas das músicas, mas eu gostaria de falar mais especificamente, com mais calma, sobre cada uma dessas músicas, pelo menos de algumas músicas em breve aqui no YouTube, talvez eu faça isso, então me contem se vocês teriam interesse de ver vídeos nesse sentido. Vale a gente mencionar também que Father Figure tem uma interpolação da música de mesmo nome do cantor George Michael, apesar dessas duas faixas liricamente não terem nada a ver uma com a outra, né? Mas a Taylor pegou essa inspiração dessa música do George Michael, principalmente essa expressão de Father Figure, figura paterna, e ela acreditou ele aqui nessa faixa. Então temos a faixa número 5, e a gente sabe que existe uma tradição nos álbuns da Taylor Swift, onde a faixa número 5 é sempre a mais pessoal e a mais vulnerável. E aqui não é diferente. A faixa 5 é Eldest Daughter, filha mais velha. Nessa música, ela reflete sobre os papéis que às vezes ela precisou desempenhar ao longo da carreira dela, né? Os papéis públicos que ela precisou desempenhar. E ela fala sobre como também, muitas vezes, ela fingia que ela não se importava com determinadas coisas, quando na verdade ela se importava sim. Então tem uma frase logo no primeiro verso, no final do primeiro verso, onde ela canta: quando você me encontrou, quando você quis me encontrar, né? Falando pro Travis Kelce. Eu disse que eu estava ocupada, porque ele falou isso no podcast. Ai, acho que a Taylor não quis me encontrar no backstage da The Eras Tour porque ela estava muito ocupada ou alguma coisa nesse sentido. E ela continua cantando: mas isso era uma mentira. That was a lie. Mais pra frente na música, ela também diz: ai, quando eu disse que eu não acreditava em casamento, isso também era uma mentira. Ou seja, às vezes ela fingia não se importar ou não ter o sonho de casar, porque se ela dissesse que tinha esse sonho, que se importava com essas coisas, talvez ela parecesse vulnerável. E talvez ela tenha dito isso até pro Joe Alwyn, quando os dois estavam juntos, né? Já que eles ficaram tanto tempo juntos e eles só namoraram por esse tempo, não chegaram a casar. Mas uma das minhas partes favoritas dessa música é quando ela canta no segundo verso. Sabe,
A última vez que eu ri tanto assim, provavelmente foi quando eu tava pulando na cama elástica no quintal de alguém. Ou seja, ela tá dizendo que o Travis faz ela rir tanto quanto ela ria quando ela era criança. Fazia anos e anos que ela não se sentia dessa forma e que ela não ria de uma maneira tão genuína. Ele faz ela feliz, ele faz ela rir. E no refrão ela canta que agora ela nunca mais vai deixá-lo ir, porque agora ela tá com ele e os dois vão ficar juntos. E aí, sobre essa questão do título, né, filha mais velha, ela menciona em um momento da música: toda filha mais velha foi o primeiro cordeiro pro abate. Então a gente se vestiu de lobas e seguiu em frente. E o que ela tá dizendo aqui basicamente é que filhas mais velhas, elas costumam precisar colocar uma armadura de ferro. Elas precisam se vestir de lobas, quando na verdade elas são só cordeirinhos. E elas são vulneráveis e elas, né, têm essas questões todas, mas elas precisam parecer fortes porque elas são as filhas mais velhas. Elas precisam dar o exemplo pros seus irmãos mais novos, e a Taylor é uma filha mais velha. E aí depois, mais pra frente, ela fala sobre como o Travis é um filho mais novo. E aí ela canta: Every youngest child felt they were raised up in the wild, but now you're home. Ou seja, em português, toda criança mais nova, todo filho mais novo, sentiu como se eles tivessem sido criados na selva. Ou seja, como se eles mesmos tivessem precisado se criar. Eu acho que essa é uma sensação muito comum pra quem é o filho mais novo. Eu sou e eu sinto muito isso, assim, apesar de ter pais ótimos em vários sentidos, mas é um sentimento muito específico. E aí ela diz: mas agora você tá em casa, eu sou a sua casa. Essa é a narrativa de Eldest Daughter. Em seguida, a gente tem Ruin the Friendship, arruinar a amizade, que é uma música que no começo parece ser uma coisa, e aí a ponte revela pra gente que ela é uma outra coisa. Nessa música, a Taylor começa falando sobre alguém do seu passado. Ela começa a música dizendo que ela deveria ter beijado essa pessoa, ficado com essa pessoa, apesar dos motivos que fizeram com que ela não ficasse com essa pessoa no passado. E aí você começa a ouvir a música e fica pensando: por que a Taylor Swift tá cantando sobre um garoto do ensino médio em 2025? Por que ela tá cantando que ela deveria ter arruinado a amizade, se tornado mais do que só amiga desse garoto do ensino médio, sendo que ela tá num relacionamento saudável, feliz, sendo que ela tá prestes a casar? E aí a ponte revela pra gente o motivo. Na ponte, a Taylor canta: depois que eu saí da escola, a gente perdeu o contato. E aí depois, um dia, a Abigail, a gente tá falando da Abigail, a mesma Abigail de 15, que é uma das melhores amigas da Taylor Swift até hoje. Então a Abigail me ligou pra me contar as notícias ruins, pra me dar as más notícias. Ou seja, pra me contar que você tinha morrido. Ela canta: adeus, a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido. E ela canta também, ainda na ponte, que ela foi no funeral desse cara. Ela usa metáforas e frases mais robustas pra falar isso, mas ela conta que ela foi no funeral e aí, no túmulo dele, basicamente, ela tava pensando sobre tudo que ela poderia ter feito no passado, sobre as coisas que ela deveria ter dito ou que ela deveria ter feito no passado. Acredita-se que essa música seja sobre o Jeff Lang, que tirou a própria vida em 2010. Tem uma outra música da carreira da Taylor Swift que as pessoas acreditam que seja sobre ele também. Essa música é Forever Winter, que é uma vault track do Red Taylor's Version. Então, no fim das contas, apesar de nessa música a Taylor tá refletindo sobre um relacionamento antigo, ou um quase relacionamento antigo, essa é uma música que, na verdade, em essência, é sobre como a vida é passageira, sobre como a gente precisa aproveitar os momentos, sobre como a gente não deve deixar nada pra depois, sobre como a gente não deve viver a vida com arrependimentos do que ficou pra trás. A gente tem que fazer o que a gente tem vontade, ainda que a gente tenha medo, ainda que às vezes a gente sinta vergonha, porque a vida passa num piscar de olhos e a gente não sabe nem quanto tempo a gente vai viver e nem quanto tempo as pessoas ao nosso redor vão viver também. Então, se você tem alguma coisa que você quer dizer pra alguém, que você precisa, alguma coisa que você sente por essa pessoa, diga, porque você talvez não tenha uma outra oportunidade. Então, essa é uma música sobre luto, sobre lidar com a perda, com a morte. E é, sem dúvidas, a música mais triste e mais emocionante desse álbum. Foi uma música que no começo eu não entendi direito, porque ela parece dançante, no começo ela parece bem uma música sobre amor adolescente, e aí ela tem essa reviravolta na ponte, mas é linda, belíssima. E agora vamos então falar da polêmica Actually Romantic. É consenso que Actually Romantic é uma música sobre a Charli XCX. De novo, eu não quero que esse vídeo fique com 1h30 de duração, muito longo, e talvez essa é uma música sobre a qual eu possa trazer um vídeo específico se vocês tiverem interesse. Me contem nos comentários. Mas existe toda uma rixa, aparentemente, né, entre a Taylor Swift e a Charli XCX. Então eu vou tentar resumir essa história pra vocês. Pra quem não sabe, a Charli XCX abriu a Reputation Stadium Tour, turnê de 2017,
7 da Taylor Swift. Eu fui num show da Rap Tour, eu vi um show da Charli XX nesse dia, dela e da Camila Cabello. E aí então, anos depois, descobriu-se que existia uma espécie de treta, uma espécie de rixa entre as duas, que até então ninguém sabia muito que isso existia, né? A gente começou a pensar um pouco nisso, as pessoas começaram a pensar um pouco nisso em 2024, quando a Charli XX lançou o Brat, que é o álbum dela de maior sucesso, é um bom álbum, inclusive. E nesse álbum tem uma música chamada Sympathy is a Knife, onde ela canta sobre uma outra garota, uma outra mulher, que gera inseguranças nela. No refrão ela diz: eu nunca poderia ser como essa outra garota, nem se eu tentasse, porque nós somos completo opostos, a gente é muito diferente. E aí, a partir disso, eu acho que também rolou uma movimentação do público, dos fãs, que transformaram a Charli XX numa espécie de antítese da Taylor Swift. Então, a gente tinha as pessoas colocando as duas mesmo como opostos, um pouco por causa disso, mas também porque as duas são artistas completamente diferentes de fato. Mas a partir disso, os fãs criaram essa rivalidade entre as duas e transformaram elas nesses dois completos opostos. E aí, talvez vocês tenham visto isso, talvez não, mas um tempo atrás rolaram umas festas aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, eu diria, onde fãs da Charli, mas também ouvintes de música pop de forma geral, estavam ali numa festa, talvez na Zig, em São Paulo, ou tô falando besteira. E aí, enquanto tocava a Charli XX, começou-se um coro de a Taylor morreu, a Taylor morreu. O que era, na verdade, nesse contexto, uma espécie de grito de guerra pra dizer que esse grupo de pessoas não se identificava com o estilo de música que a Taylor Swift faz, mas estava ali enaltecendo o estilo de música que a Charli faz. Então existia já esses contextos aqui como parte disso tudo. Isso é relevante pra gente entender essa história, mas não é o principal motivo dessa rivalidade. Porque tudo indica que a rivalidade entre elas, na verdade, aconteceu por trás das câmeras. Vocês lembram que no ano passado a Taylor Swift lançou The Torture Pose Department, um álbum que, entre algumas outras coisas, fala sobre o período de mania que ela viveu se relacionando com o Matt Healy, vocalista da banda 1975. Pois é, o atual marido da Charli XX, que naquela época acho que era namorado, noivo, também faz parte dessa banda. E aí em Sympathy is a Knife, que é uma música do ano passado, tem um trecho onde a Charli canta: eu não quero ver essa garota no backstage dos shows do meu namorado. Então já rolavam alguns indícios de que a Charli não apoiava o relacionamento da Taylor com o Matt Healy. E aí, Actually Romantic começa com o seguinte verso. Eu vou traduzir pra vocês. Eu ouvi você me chamando de Barbie entediante quando a cocaína te deixou corajosa. A gente sabe que a Charli também é conhecida, bastante conhecida por usar muita droga. Cocaína, inclusive. Você parabenizou o meu ex e você disse que você estava feliz por ele ter dado um pé na minha bunda. Esse verso aqui faz a gente lembrar de um momento onde o Matt Healy compartilhou nos stories, não sei exatamente se foi no Instagram dele pessoal ou num Instagram mais privado, vocês me digam aí, talvez vocês tenham essa informação que eu não tenho. Mas ele compartilhou uma lista antiga de afazeres, pouco tempo depois dele ter terminado com a Taylor Swift. E entre esses afazeres estava escrito terminar com a Margot Robbie. A Margot Robbie interpretou a Barbie no filme da Barbie, no live action. Então Margot Robbie nesse contexto, acredita-se, era um pseudônimo, um codinome pra Taylor Swift. E aí é que ela começa a música dizendo que ouviu essa outra garota chamá-la de Barbie entediante. Mas a Taylor escreveu essa música como sendo sobre descobrir que uma pessoa tem uma rivalidade com você que é unilateral e que até então você não sabia que existia. Então ela descreveu essa música dessa forma. E no refrão, ela canta: ai, é na verdade muito doce todo o tempo que você gasta comigo. É uma loucura pensar todo o esforço que você coloca nessa rivalidade. E, na verdade, é até romântico se você parar e pensar sobre isso, porque eu acho que nenhum homem me amou tanto que você me ama. Então, basicamente, ela tá chamando a Charli XX de obcecada nessa música. E mais pra frente, ela canta também, tem uma frase que me fez rir bastante, porque, no fim das contas, é isso, né, gente? Às vezes é sobre a treta. Ela canta: ai, você parece um chihuahua pequenininho latindo pra mim de dentro de uma bolsa pequenininha. Esse é o tanto que isso me machuca. Então aqui, muita gente achou que a Taylor Swift estava chamando a Charli XX de cachorra. Não é isso. Ela tá dizendo que a Charli, pra ela, é tão inofensiva quanto um chihuahua. Ou melhor dizendo, ela é como um chihuahua, do tipo que late, mas não morde. Ladra, mas não morde. É essa a metáfora que ela tá fazendo aqui. Ela não tá chamando uma outra pessoa de cachorra. Mas essa música é basicamente sobre isso. É basicamente sobre essa rivalidade. E eu acho que ela cria, apesar, pra além da
treta, pra bem além da treta, eu acho que ela cria aqui um storytelling que é interessante, né? É divertido de pensar, tipo, às vezes tem algumas pessoas que a gente conhece que acabam ficando meio obcecadas pela gente, tipo, de não gostar da gente, e esse sentimento de obsessão por uma pessoa que a gente não gosta é muito doido, porque o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Então, se você odeia muito uma pessoa, é porque você tem sentimentos muito fortes. Então, ela brinca com essa ideia de tipo, ai, você tá obcecada por mim, você me ama, né? De uma forma muito diferente do amor romântico, mas fazendo essa brincadeira. E é sobre isso que é Actually Romantic, que a gente achou, no início pelo menos, eu achei que pudesse ser uma música romântica. Música número 8, Wishlist. Nessa música, a Taylor fala sobre como as pessoas têm desejos diferentes na vida. Cada um tem a sua lista de desejos, a sua wishlist. E ela canta sobre como muitas pessoas querem coisas caras, querem viajar, querem um carro caro, querem roupa de marca, querem, enfim, ganhar um Oscar, querem, né, ser reconhecidos profissionalmente. Quando ela, nesse momento, na verdade, só quer ele, o Travis Kelce. Só quer o amor, só quer viver uma vida feliz com o cara que ela ama. No refrão, ela canta sobre as coisas que ela quer, né? Sobre a wishlist dela. Eu só quero você, ter um casal de filhos, ter a quadra toda parecendo você, ou seja, ver as nossas crianças correndo pela rua, pela quadra, sabe? Eu também quero falar pro mundo deixar a gente em paz e eles de fato, as pessoas de fato deixarem a gente em paz. Essa é a lista de desejos dela. E uma coisa curiosa sobre essa música é que a Taylor Swift falou sobre como ela tem sim vontade de ser mãe. Eu até comentei no meu react, ouvindo o álbum pela primeira vez, que essa era uma pergunta que eu tinha, uma dúvida que eu tinha sobre a Taylor Swift. Porque, claro, quando ela era mais adolescente, ela já falou algumas vezes sobre querer ter filho, né, no futuro. Mas agora ela tá no momento onde, se ela quiser ser mãe mesmo, é por agora, né? Tipo assim, não precisa ser nesse exato momento, mas ela tá, entre muitas aspas, na idade limite pra ser mãe. Claro, ela deve ter congelado os óvulos dela, sei lá, não sei, porque ela é uma mulher rica, né? Mas, biologicamente, o recomendado é que a primeira gravidez seja até mais ou menos uns 36, 37 anos. Depois disso, já começa a ser gravidez de risco. Enfim, tô trazendo fun facts que eu sei aqui, que a minha irmã engravidou com 36 anos. Enfim, era uma coisa que eu não sabia se a Taylor Swift ainda tinha vontade, se ela de fato queria ser mãe. Mas nessa música, ela diz que sim. E aí eu queria falar com vocês também sobre a ponte dessa música. Ela fala o seguinte: eu fiz pedidos pras estrelas. Por favor, Deus, me traga um melhor amigo que eu também ache atraente, que eu também ache gostoso. E ela ganhou o Travis Kelce, que virou isso pra ela, né? Um melhor amigo que ela acha gostoso. E é isso que importa. I thought I had it right once, twice, but I did not. Então eu achei que eu tinha acertado, que eu tinha conseguido isso 1, 2 vezes, mas eu tava errada. E aí ela diz também: você, pro Travis Kelce, né, me pegou desprevenida, de surpresa. Eu espero que eu consiga o que eu quero, porque eu sei o que eu quero. Eu quero você, eu quero essa vida, quero nós dois. Então é sobre isso, Wishlist. E agora a gente vai falar de Woody, que em resumo, resumidamente, é uma música sobre o pau do Travis Kelce. Ai, eu não tenho muito o que dizer sobre essa música, né? Mas vamos lá, eu vou tentar, sem passar vergonha na internet. Ela faz um monte de metáforas pra falar sobre a piroca do Travis Kelce, entendeu? Várias metáforas aqui. Ela diz, inclusive, que a piroca dele parece uma redwood tree, que é uma sequoia, que é uma árvore gigantesca. Aí tem um momento onde ela canta: eu não preciso pegar o buquê, porque eu sei que uma pedra dura tá no caminho. Ela usa hard rock, que tem um duplo sentido, né? Ela tá falando sobre como ela não precisa pegar um buquê num casamento, porque ela já sabe que um anel com uma pedra preciosa de valor vai chegar pra ela, porque ela sabe que ela vai casar com ele. Mas o hard rock também faz referência, novamente, ao pau do Travis Kelce. E aí tem um outro momento onde ela canta: The curse on me was broken by your magic wand. Então a maldição em mim foi quebrada por conta da sua varinha mágica. The prophecy foi quebrada por conta da piroca do Travis Kelce. Taylor Swift, é muito difícil você tá me fazendo falar isso em público, registrar e vou editar e vou postar. Eu mesma falando essas pataquadas. Outro trecho: New Heights, novas alturas, mas fazendo referência ao nome do podcast do Travis Kelce com o irmão dele, que foi onde ela anunciou o álbum, of manhood. Então, de masculinidade, né? Novas alturas de masculinidade, novos parâmetros de masculinidade. E ela canta I ain't gotta knock on wood, que eu tenho certeza que também tem algum tipo de metáfora sexual, tá aprendendo com a Sabrina Carpenter, mas que é basicamente ela dizendo também que ela não precisa mais se preocupar em bater na madeira pra evitar que coisas ruins aconteçam com ela, porque agora ela tem essa coisa boa aqui,
que é a piroca do Travis Kelce. Tô zoando, mais ou menos. Mas enfim, que é o Travis Kelce na vida dela. E é isso, né? Acho que já deu. Já falei muito sobre esse assunto específico nesse vídeo. É isso, um beijo. Vamos para a próxima música. A penúltima música do álbum é Cancelled, e nela a Taylor Swift faz reflexões sobre a indústria do cancelamento, sobre como o cancelamento virtual funciona, né? Não é de agora, a gente sabe que ela mesma já passou por isso lá em 2015, 16, né? Antes do lançamento do Reputation, que foi uma resposta a isso. Mas aqui, ela falou sobre essa música, ela disse que essa é uma música onde ela reflete sobre como ter passado por esse tipo de situação fez ela olhar para isso de uma forma diferente, e fez ela também entender que ela não deve julgar as pessoas que são canceladas, quando, obviamente, o motivo não é um crime, né? Mas enfim, que ela não deve julgar as pessoas que foram canceladas online só porque elas têm uma reputação negativa. Ela gosta de olhar para as pessoas que estão ao redor dela e tirar suas próprias conclusões, ter a sua própria opinião sobre essas pessoas para além do que a opinião pública pensa dessas pessoas, né? O que ela tá dizendo aqui basicamente é: quem escolhe os meus amigos sou eu. Não é porque vocês estão cancelando os meus amigos que eu vou cancelar os meus amigos também. Eu vou ter a minha opinião sobre as pessoas que convivem comigo, para além do que a internet pensa dessas pessoas. E na ponte dessa música, eu vou até pegar a ponte porque eu acho que tem um detalhe interessante. Na ponte da música ela canta: os meus amigos, eles ficaram do meu lado antes de eu ser absolvida. Eles acreditaram que eu era inocente, então não vai ter julgamento do meu lado. Eu vou fazer o mesmo pelos meus amigos. Então, basicamente, me parece que nessa música ela tá defendendo amigos antigos, amigos de longa data. E é por isso que algumas pessoas acreditam que essa música tenha sido, de certa forma, inspirada na Blake Lively. A gente sabe que existiam rumores de que as duas tinham terminado a amizade delas por conta de toda a treta nos bastidores do filme de É Assim Que Acaba. Eu fiz alguns vídeos na época explicando, mas, de novo, não cabe nesse vídeo aqui. E a Taylor acabou sendo envolvida nessa história toda, sem ter nada a ver, de fato, com essa história. Então, alguns veículos veículos de fofoca, noticiaram que a amizade das duas estava abalada por conta disso, porque a Taylor sentia que ela tinha sido arrastada pela Blake pra dentro desse furacão, né? Mas isso nunca foi confirmado, a gente não sabe se elas ainda são amigas ou não, faz muito tempo que elas não são vistas juntas, mas eu acho que, de repente, essa música talvez prove que sim, elas ainda são amigas, porque talvez se elas não fossem, a Taylor tivesse escrito de uma outra forma sobre a Blake numa outra música aqui, ou não também, não tem como a gente saber. Mas essa é uma música sobre como funciona essa cultura do cancelamento mesmo na indústria do entretenimento com famosos. Às vezes a gente sabe que pessoas são canceladas por motivos plausíveis e às vezes não. E a Taylor tá aqui dizendo que ela não vai levar em consideração a opinião pública ou cancelamentos e linchamentos que aconteçam online a respeito das pessoas com as quais ela convive. Ela quer ter a sua própria opinião sobre os amigos dela, as pessoas que andam do lado dela. É sobre isso, essa música. A penúltima música é Honey. E a Taylor começa essa música cantando: você pode me chamar de Honey, de querida, se você quiser, porque eu sou a pessoa que você quer. Mas ao longo dessa música, ela vai falar sobre como alguns apelidos carinhosos, quando eles são ditos por determinadas pessoas, eles soam de forma condescente, eles têm uma conotação negativa, às vezes eles soam passivo-agressivos. Então ela já ouviu muita gente chamando ela de honey, de sweetheart, no inglês, que significam querida, coração, só que ela não gostava muito desses apelidos. Apesar disso, quando é o Travis Kelce chamando ela de honey e de sweetheart, tudo bem, tá permitido, porque ele dá um novo sentido pra essas palavras. É isso que ela tá cantando nessa faixa. E o álbum, então, termina com a faixa título The Life of a Showgirl, que é uma parceria com a Sabrina Carpenter. E antes da gente entrar de fato no que essa música representa, em qual é a mensagem por trás dessa música, vamos tirar um momentinho rápido nesse vídeo pra falar sobre o quanto é surreal pensar que a Sabrina Carpenter sempre foi fã da Taylor Swift e que tem aquele videozinho dela pititica que passava antes da The Eras Tour, antes do show dela, onde ela cantava Picture to Burn, criancinha, e hoje ela tem um feat com a Taylor Swift, e é um feat que é uma música que dá nome a um álbum. É insano, isso sempre me deixa meio, sabe assim? Que loucura, às vezes é a vida. Mas in The Life of a Showgirl, a Taylor Swift, ela cria uma narrativa onde o que ela basicamente quer dizer aqui é que ela sabe, ela foi avisada ao longo dos anos que a vida de fama, a vida de showgirl, a vida de uma garota do espetáculo não seria fácil, e ainda assim é a vida que ela quis pra ela. Mas ela começa a música falando sobre uma showgirl fictícia, que é a Kitty, e ela fala que ela foi assistir uma peça da Kitty, ela foi na Stage Door, que é
uma referência a musicais da Broadway, porque tem os musicais no teatro. E aí, quando a peça acaba, os atores dos musicais, eles saem das peças, né? Eles saem e muitas vezes eles vão dar autógrafos no playbill das pessoas que ficam esperando por eles na stage door, na back door ali do teatro. Então ela tá falando que ela foi fazer isso, é uma história fictícia, tá? Mas ela foi fazer isso com a Kitty, que era essa showgirl, e lá ela falou o quanto ela admirava a vida da Kitty, quanto ela queria também ser uma showgirl. E a Kitty vira pra ela na história e diz: olha, muito obrigada pelo carinho, mas você não vai querer essa vida pra você. É uma vida muito difícil. Fazendo aqui reflexões sobre o quanto não é fácil você ser famoso se você é famoso do tamanho da Taylor Swift, por exemplo. Você tem milhares de pessoas tendo opiniões sobre você sem nem te conhecer. Você tem que lidar com a exposição midiática. Você perde a sua privacidade. A Taylor Swift chegou num nível de fama onde ela não consegue colocar o pé pra fora de casa sem ter 1 milhão de paparazzis, sem ser assediada. Eu acho, inclusive, que o relacionamento dela com o Travis Kelce, neste relacionamento, o Travis tem tentado trazer ela um pouco mais de volta pra normalidade. Então a gente vê os dois indo em eventos mais normais, no casamento de um primo dele, aleatoriamente. Mas isso é difícil pra Taylor Swift, não é fácil. E, de novo, eu falei no meu react, não é que eu tô dizendo, ai, coitadinha da bilionária que não tem uma vida fácil. Não é isso. É óbvio que ela tem muitos privilégios por ter o dinheiro que ela tem, por ter a fama que ela tem, por ter os contatos, as portas abertas, tudo mais. Isso é indiscutível. Mas, pra além disso, existe um peso muito grande na fama. A fama, ela é um fardo, dependendo da perspectiva pela qual a gente olha. Só que aí na ponte, tanto a Taylor quanto a Sabrina, elas cantam: olha, eu ouvi o conselho que a Kitty me deu, mas eu realmente não segui esse conselho, porque essa era a vida que eu queria, então eu me tornei uma showgirl. E a Taylor canta no final da ponte: ai, agora eu sou imortal, não tem como mais eu morrer nem se eu tentasse, porque ela atingiu um nível de fama onde realmente ela se tornou imortal, onde o nome dela vai ser lembrado por muitos e muitos anos, quando a gente estiver falando de fenômenos da música. Isso é indiscutível. Acho que você gostando da Taylor Swift ou não, acho que as pessoas podem olhar pra essa afirmação de maneiras diferentes, mas que com certeza ela é uma artista que marcou a história da música pop. Isso não há dúvidas, ela sempre vai ser lembrada, ela se tornou imortal. E aí no último refrão, ela canta a partir da perspectiva de uma showgirl, né? Ela canta que ela... daí a gente tem ela agradecendo pelo buquê de flores, ela falando sobre o quanto a vida de uma showgirl é difícil, mas também sobre como ela não escolheria nenhuma outra vida pra ela. E ela e a Sabrina cantando, né? Eu acho que isso elas têm muito em comum. A Sabrina, principalmente por ter demorado muito pra hitar e pra conseguir a carreira que ela queria, ela tem muito sangue nos olhos, né? Ela também quer essa vida da mesma forma que a Taylor sempre quis. Então as duas têm isso em comum e eu acho que foi uma escolha perfeita de feat pra cá. Inclusive, quando a gente pensa que o conceito desse álbum é a Taylor cantando sobre coisas que aconteceram com ela, sentimentos que ela teve, enfim, reflexões que ela teve enquanto ela fazia a The Eras Tour. E a Sabrina Carpenter foi o ato de abertura mais emblemático da The Eras Tour, né? Quando a gente pensa em todas as pessoas, todos os artistas que abriram a The Eras Tour, o nome da Sabrina é o primeiro que vem à cabeça. E não é à toa também que a gente termina o álbum e essa música com um trechinho das duas conversando entre si, que claramente imita quando elas cantaram juntas no palco da The Eras Tour, porque tem a Taylor dizendo: ai, obrigada por uma noite inesquecível, a gente se vê na próxima, aplausos pra banda, pros dançarinos e, claro, pra Sabrina. E aí a Sabrina diz: ai, I love you, Taylor. E a Taylor fala: ah, esse aqui foi o nosso show, a gente ama vocês muito, boa noite. Então essa parte de diálogo me parece que foi gravada em estúdio, mas o barulho de público e de show ao vivo que encerra o álbum foi retirado da The Eras Tour. Então acho que isso faz muito sentido diante do que esse álbum representa, de como ele foi concebido. E eu acho que em vários momentos a gente tem músicas da Taylor aqui onde ela reflete muito sobre aspectos da vida da fama, da indústria do entretenimento, mas a Taylor também disse que esse seria um álbum sobre o que acontece por trás das câmeras, sobre o que acontece quando a cortina tá fechada, né, atrás das cortinas de um teatro, de um palco. Então é por isso que a gente também tem várias músicas que são românticas, que são reflexivas, até porque ela está apaixonada e esse álbum reflete muito a vida dela nesse momento. Ela tá dando várias entrevistas pra divulgar o álbum e ela falou que, diferente de vários outros projetos dela, dessa vez ela ainda tá vivendo exatamente os sentimentos que ela tá cantando sobre nesse álbum. Então que existe essa conexão, porque às vezes você escreve um álbum, você só vai lançar esse álbum depois que você já não tá mais sentindo aqueles sentimentos ou não se conecta mais com aquela sua versão, né? E isso não aconteceu pra esse álbum. Falei muito, mas era tudo isso que eu tinha pra dizer sobre as músicas do The Life of a Showgirl. Claro, tem muito mais detalhes, eu poderia ficar aqui horas e horas esmiuçando
Essa palavra existe? Esmiuçando existe, mas eu usei ela corretamente? Enfim, me aprofundando nos detalhes, no que cada parte da letra significa, mas não dá pra eu ficar aqui 3 horas num vídeo só, né? Então eu acho que de forma resumida a gente conseguiu cobrir muito bem as temáticas e as coisas que a Taylor tá dizendo nesse álbum. E era isso que eu tinha preparado pro vídeo de hoje. Eu ainda não consegui definir a minha favorita. The Fate of Ophelia tá lá nas concorrentes. Polite também. Cara, eu não sei, eu preciso ouvir mais, porque até agora eu gostei muito de todas. Então tá muito difícil pra mim, mas eu quero saber de vocês. Então me deixem aqui nos comentários. Obrigada por terem me assistido. Um beijo grande. E até domingo, onde eu vou trazer a reação ao clipe de The Fate of Ophelia, tá bem? Tchau, tchau!